Olá, Menegatti, ouvintes de mais esse Rádio ao Vivo. E olha, Menegatti, recentemente a mídia brasileira divulgou aí que o nosso cestinho, grande ídolo do nosso basquete, Oscar Schmidt, está tratando um tumor no cérebro. Sobre esse tipo de doença é que nós vamos falar hoje com o neurocirurgião funcional, Dr. Cláudio Fernandes Corrêa. Dr. Cláudio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Pois não. Doutor Cláudio, esse tumor cerebral, na verdade, as pessoas acham que é uma sentença de morte, é isso mesmo? Bom, o diagnóstico de tumor cerebral, que é um processo expansivo, como em outras partes do corpo humano, realmente preocupa. Acontece que existem tumores que têm um comportamento benigno e aqueles que têm um comportamento maligno. Mas se o comportamento do tumor é benigno, a evolução dele, a possibilidade de tratamento e até cura é muito grande. No tumor maligno, onde essas possibilidades são mais remotas, ainda assim é um pouco relativo, porque se o diagnóstico é feito com precocidade, pode-se instituir um tratamento e, inclusive, obtermos a cura do paciente, não há dúvida sobre isso. O grande segredo nesse quesito é, de fato, estar diante de um diagnóstico precoce, né? Uhum. Agora, doutor, esse tipo de tumor, ele apresenta sintomas? Quase sempre o diagnóstico de um tumor cerebral, ele é fundamentalmente dependente da sintomatologia, que varia muito, depende da área onde ele se localiza. Por exemplo, se está numa área responsável pela movimentação do corpo, certamente nós teremos alterações dessa movimentação. A gente tem que lembrar agora que no cérebro tudo é o contrário. Por exemplo, o hemisfério cerebral do lado direito responde pelos movimentos do lado esquerdo do corpo. Então, se numa área responsável pela motricidade, pelo movimento, do lado esquerdo do cérebro estiver alterada, o paciente evidentemente vai apresentar uma alteração de força do lado direito do corpo, que pode ser no braço, pode ser na perna, isso vai depender da área exata onde se localiza o tumor. Um outro sintoma que pode sugerir um tumor é exatamente uma crise convulsiva. Então, se aquele processo expansivo, ou seja, o tumor, estiver crescendo numa área e desencadear uma crise convulsiva, essa pode ser a primeira sintomatologia de um paciente. Ou seja, num resumo, aqueles pacientes que nunca tiveram uma convulsão e que apresentam essa convulsão, esse é um alerta que deve levar o paciente a um neurologista e provavelmente depois a um neurocirurgião, que é a área minha de atuação. Agora, doutor, o senhor falou da importância do diagnóstico precoce, mas é impressionante. Tirando a convulsão, os outros sintomas, vamos dizer, vômitos, dor de cabeça, a gente nunca acha, né? Até que bom, né? Que a gente nunca acha que é um tumor cerebral, né? E isso, mas na verdade, pode dificultar aí o tratamento precoce, né? Exato, pode diagnosticar o diagnóstico e isso que você acabou de falar por último, que é o tratamento precoce. E é interessante que, na maioria das vezes, o tumor que leva a uma dor de cabeça, essa dor de cabeça nem é de forte intensidade, na maioria das vezes, bem entendido. Então, é uma dor de cabeça diferente, que surge em alguns períodos do dia, que está ali persistente. É uma coisa que o paciente não apresentava e que passa a apresentar. Então, de uma maneira geral, para a gente não correr o risco de, num sintoma mais delicado, evitar a percepção de uma situação dessa, eu acho assim, tudo que mudou no nosso dia a dia, em qualquer área, e nós estamos falando da área neurológica, surgindo uma dor de cabeça, uma alteração da visão, eu acho que não é nada exagerado ter preocupação de procurar um profissional, pode ser até um profissional de confiança dessa pessoa, não precisa ser um especialista de início, e narrar o evento em si. Porque, como você muito bem disse, nem sempre o sintoma é muito exuberante. Então, às vezes isso também dificulta o tratamento, né? Aqui vale a pena lembrar alterações da sensibilidade, que pode também, dependendo da área do cérebro,
de ser desencadeado. Então a pessoa tem formigamento, dormência de um lado do corpo, às vezes alteração da fala também, dependendo da área desse tumor, é outro motivo de alerta para que alguma coisa não está indo bem no sistema nervoso central. A gente fala, doutor, muito popularmente, eu também não sei se é popularmente dizendo, mas eu já ouvi casos de pessoas que são internadas às vezes às pressas, porque desmaiaram, enfim, e as pessoas falam, ele tinha um coágulo no cérebro. São coisas diferentes, coágulo e tumores? Não, muito boa a sua pergunta, no seguinte sentido. Nós chamamos de tumor a tudo aquilo que ocupa espaço. Ele pode ser benigno, como, por exemplo, um coágulo. É uma coisa, é um sangramento que ocupa espaço e que tem um comportamento tumoral, porque está ocupando espaço. Agora, não é um câncer, não é um tumor no sentido pleno da sua palavra. Precisa sempre lembrar que tudo que ocupa espaço no interior do crânio vai trazer sintoma. Pode ser um cisto, pode ser um hematoma. Um acidente vascular cerebral que cria um inchaço no cérebro vai trazer sintomatologia por aumento da pressão intracraniana. Quase todos os sintomas que eu acabei de citar são por causa do aumento da pressão intracraniana, que, entre outras coisas, tem o tumor cerebral, que pode ser benigno ou maligno, conforme já falamos aqui hoje. O senhor disse do trauma, né? Agora, o traumatismo craniano, de repente um acidente, então isso fica evidente na hora os médicos tratam. Agora, existe algum tipo de trauma, doutor, de uma queda quando criança, numa infância, e a pessoa não percebe que aquilo ali, de repente, fica um coágulo? Isso acontece, de ficar um coágulo? Você falou em criança, mas é muito mais comum no idoso. Às vezes uma batida leve de crânio, bateu às vezes no portal, na janela, o paciente, pela fragilidade vascular, ele pode ter um sangramento. Esse sangramento é extremamente lento e às vezes a sintomatologia desencadeada pelo coágulo vai surgir 2, 3 meses depois. Então, pacientes, por exemplo, alcoolizados, de idade, e que pela condição de ter bebido tem um trauma de crânio que nem vai lembrar de narrar sobre ele, pode ser uma causa relativamente muito frequente de um coágulo que foi crescendo dia após dia e que, se não tratado, vai trazer, claro, até a morte do paciente. Porque ele tem que ser drenado, ele tem que ser operado, sem dúvida alguma. Isso não é tão incomum. Então, nesse caso em particular, é um aumento da pressão intracraniana por uma coisa que aumentou o volume intracraniano e não é um tumor, mas é um volume sanguíneo. Doutor, eu não sei se coincidentemente conheci duas pessoas, na verdade 3 casos de pessoas que tiveram, como eu disse para o senhor, que me denominaram coágulos no cérebro, mas que são pessoas que tinham um tipo de personalidade muito parecida, por isso que eu falei de coincidência. Eram pessoas extremamente nervosas e aí até depois que se detectou aquilo, a pessoa falou assim, você viu, talvez ele era tão nervoso por causa daquilo, ele tinha um tumor na cabeça. Isso acontece, doutor, a pessoa ter uma personalidade de repente muito explosiva e ter esse problema na cabeça? Bom, é muito interessante porque, como eu havia dito, dependendo da área do tumor, você pode ter uma alteração motor, uma alteração sensitiva, uma crise convulsiva, uma alteração da fala. Mas tumores localizados na região frontal, aqui perto da testa, eles mudam o comportamento da pessoa. Então, às vezes, eles levam a depressão, a um certo grau de irritabilidade. Isso tudo, então, a mudança comportamental. Então, eu repito, mudança comportamental. Não aquele paciente que desde criança tem um comportamento de ser irritado, briguento, com pouca paciência, etc. Mas aquele que mudou o comportamento pode sim pensar num tumor, por exemplo, na região frontal, que é uma área que mexe com o psiquismo do paciente. Interessante, né, doutor? É interessante. É bem interessante. Agora, doutor, sempre que no caso do Oscar, né, ele chegou a relatar que ele tinha antes um tumor do tamanho de uma laranja, mais ou menos, ele retirou esse tumor e agora apareceu um tumor que ele disse que é super pequenininho e muito mais agressivo. Eles denominam, vocês falam de graus, né? Eu queria que o senhor explicasse essa questão do grau 4, grau 3, como que é feita essa denominação? Bom, os
tumores da linha dos astrócitos são um tipo de célula que está dentro do sistema nervoso, que geralmente tem importância na sustentação do conjunto de neurônios também. Então, essas células, quando são o sítio de um processo tumoral, tem aqueles chamados de baixo grau de malignidade, que é o grau 1 e 2. Geralmente são chamados de astrocitomas benignos. Ou oligodendrogliomas benignos, que é um tipo de célula dessa que nós estamos conversando. Quando o tempo vai passando e ele muda o comportamento, passando para um grau 3 ou 4, aí a situação complica muito, porque a divisão celular, o crescimento dele é muito mais rápido e a resposta ao tratamento é muito mais difícil de ser obtida. Essa recidiva, essa incidência de novos casos, doutor, depois que a pessoa tratou um tumor, é muito comum? E quando é tumor benigno, ele é menos comum? Aí a grande vantagem para saber sobre a possibilidade de recidiva, eu tenho muitos casos que nunca recidivaram e tenho casos que recidivaram. São casos em que você tem um tumor numa área que te dá ao neurocirurgião a possibilidade de uma retirada ampla, não só do lugar onde se evidencia o tumor, mas ao redor dela também. Acontece que em muitas estruturas do cérebro isso não pode ser feito, porque você vai ter alterações da motricidade, da fala, do comportamento da pessoa. Então você não vai, às vezes, com o procedimento, permitir a ele uma certa qualidade de vida. Então, quando ele tem, digamos, entre aspas, a sorte de ter um tumor numa área não eloquente, não tão nobre, aí você tem a opção de fazer uma retirada ampla desse tumor e grande chance de curar o tumor, ou seja, evitar a recidiva do mesmo. Agora, o médico do Oscar, doutor, ele deu uma declaração dizendo que no caso dele, no caso do Oscar, não tem cura e a ideia é aumentar a sobrevida do paciente. Então, ele mesmo falou que agora ele está aproveitando mais a vida, não está gastando dinheiro porque caixão tem cofre. Assim, é muito bonito ver o Oscar, encarando dessa forma. Agora, doutor, no caso, essa chance de cura, é isso mesmo? Às vezes, esse tumor é muito grave mesmo, então a pessoa, na verdade, o senhor tenta fazer a sobrevida dele ser melhor ou a chance de cura ainda existe, sim? Bom, a pergunta é respondida da seguinte forma. Existe estatisticamente uma classificação quanto à possibilidade de sobrevida em termos da classificação histopatológica do tumor. Então, se ele é grau 1 e 2, ele tem uma probabilidade de ter uma sobrevida média em torno de 10 anos. Se o tumor é grau 3 ou 4, isso é reduzido em 2, 3 anos de sobrevida. Aí entram as ações dentro da medicina. Então, o melhor tratamento existente, quando possível, é o tratamento de ressecção da lesão. Você vai lá e faz uma cirurgia e retira o tumor. Para isso, tem técnicas extremamente modernas em que você tem uma cirurgia guiada por imagens, ou através da estereotaxia, ou através da neuronavegação, onde você tenta preservar os tecidos normais e retirar tudo aquilo que é possível do tecido que é tumoral. A seguir, você tem o tratamento radioterápico, que pode variar entre radioterapia convencional, radioterapia conformacional, a radiocirurgia e a braquiterapia, que é uma área que eu tenho até tese de doutorado, que permite uma radiação intratumoral e também protegendo tecidos normais ao redor. E ainda associado a isso, você pode ter a quimioterapia, que vai potencializar a ação da radioterapia. Então, se nós formos somando a cirurgia, a radioterapia, qualquer que seja a modalidade, mais a quimioterapia, não há dúvida nenhuma, está provado que você consegue estender com qualidade, às vezes, a vida do paciente. O senhor falou da braquiterapia, na verdade, ele protege, então, essas células ao redor do tumor, porque, na verdade, já sabe-se, doutor, que a radiação é um dos problemas aí, que esse tumor pode voltar por conta dela, né? Isso, e a braquiterapia evita esse problema, porque você vai fazer uma necrose do tumor e tão somente calculado com curvas, é claro que o físico participa desses cálculos,
e baseando na forma do tumor, você vai colocar um número determinado de isótopos e promover uma necrose, uma destruição desse tumor, preservando ao máximo as células ao redor dela. É muito diferente de uma radioterapia convencional, na qual você atinge também células normais. Por isso que numa radioterapia convencional você tem até 6.000 braces de possibilidade de radiação. Agora, doutor, existe casos de tumores congênitos? Não, hoje uma grande parcela dos tumores já se sabe que tem um fundo geneticamente determinante. Uhum. Então, é claro que aqueles portadores de genes que vão ser transmitidos e vão aumentar uma probabilidade de que sua prole tenha também essa possibilidade de adquirir um tumor. É a probabilidade, né? Mas, assim, da pessoa nascer com esse tumor e, de repente, desenvolver ele, assim, jovem, com seus 20 e poucos anos, isso acontece? Não, aí existe uma outra classificação daqueles tumores que vão predominar em mais jovens, em crianças, e tumores que são clássicos de pessoas da média idade e da terceira idade. Isso vai variar um pouco a histologia desses tumores. Em qual idade aparecem mais tumores desse tipo, doutor? Então, vai depender. Por exemplo, esses astrocitomas que nós conversamos, é da quarta década, quinta década de vida para frente, estatisticamente é o mais comum. E aqueles astrocitomas de baixíssimo grau, eles acontecem mais